Olá, hoje nós vamos falar sobre reagentes químicos. Conforme foi indicado lá no capítulo de boas práticas de laboratório, deve-se sempre ter uma postura responsável durante o trabalho em um laboratório, sendo necessário um cuidado muito especial com os reagentes. Bom, em relação aos reagentes, dados importantes sobre eles devem ser observados. Primeiro, desde a aquisição desses reagentes. Depois, a manipulação propriamente dita. Depois, a classificação dos perigos em potencial dos produtos químicos. Também é importante saber sobre o armazenamento e, posteriormente, o descarte de resíduos químicos. Em relação à aquisição dos reagentes químicos, o ideal é que seja observado sempre, durante a compra, que haja uma compra consciente, adquirindo-se apenas a quantidade necessária que vai ser utilizada em um tempo breve, né? Evitando-se assim que haja o acúmulo de reagentes no laboratório e o descarte por perda do prazo de validade. Uma dica durante a realização da compra é que se peça ao vendedor que o produto tenha um prazo de validade mais estendido, né? Então você vai garantir que evite, né, a perda de reagentes químicos. Além disso, deve-se, na hora da compra, pensar em evitar o acúmulo desnecessário de grandes quantidades de reagentes, principalmente quando nós falarmos em solventes orgânicos voláteis, que vão estar ali no ambiente do seu laboratório. Então, sempre tem que pensar no planejamento, que é um tópico importante, que a gente já falou em outro vídeo sobre o planejamento. E existe também, então, o planejamento, além do planejamento dos seus protocolos, do desenvolvimento do seu trabalho, o planejamento de compra dos reagentes, em função do gasto e em função da perda do prazo de validade desses reagentes. Assim, né, que o produto então foi adquirido, então você comprou, você recebeu em seguida esses reagentes no seu laboratório, é interessante que haja um registro dessa chegada dos reagentes químicos numa lista de controle de entrada, ou seja, vai haver uma lista indicando o nome do reagente químico, né, do produto, a quantidade e o local de armazenamento. Isso é importante, na verdade, assim, um inventário que pode ser dividido em diferentes listas. Você pode ter uma lista de produtos que ficam dentro de um armário, né, adequadamente armazenado em um armário, uma lista dos reagentes que são armazenados em uma geladeira, e também lista de produtos reagentes químicos armazenados nos freezers, por exemplo. Você pode ter uma lista para cada local de armazenamento. Mas o importante é que esse inventário, de todas essas listas, né, todo esse inventário, é importante que sempre tenha a quantidade e o nome do produto químico e a quantidade desses produtos químicos. E esse inventário tem que ser sempre mantido atualizado. Isso é muito importante. No momento, então, que você recebeu esse material, você comprou e recebeu esse material no seu laboratório, é importante que observe-se o estado de embalagem, da embalagem desse reagente químico, né? Essa embalagem que é recebida, então, ela deve estar em estado adequado, com o seu rótulo, né? Então, se houver qualquer tipo de dano ou ausência de rótulo ou rótulo danificado, ela deve ser descartada, né? Na verdade, assim, devolvida, né? No caso, que a gente está falando no caso de compra e recebimento desse reagente químico. Porém, a gente também tem que pensar em relação ao armazenamento, né, as embalagens, em relação às embalagens, os rótulos também, de reagentes que a gente já mantém no nosso laboratório há certo tempo. Então, sempre que se for verificado que um rótulo, um frasco está sem rótulo ou o rótulo ele está prejudicado, ou seja, esteja de um jeito que você prejudica a identificação desse reagente químico, esse frasco ele deve ser devidamente descartado, né? Então, esse reagente tem que ser descartável, você nunca vai adivinhar o que é que tem nesse frasco. Bom, aí você comprou, você já armazenou ele devidamente, né? E vai planejar o seu experimento. Bom, no momento de planejar o seu experimento e começar o seu experimento, duas observações devem ser feitas. Em relação ao reagente químico, primeiro, muitas vezes a gente compra alguns reagentes químicos que eles têm embalagens muito parecidas. Então, você tem que sempre ler o rótulo para se certificar de que é realmente o reagente que é necessário para o seu experimento.
Essa é uma observação. Então, nunca haver troca de reagente. É só observar assim, porque muitos sais, principalmente quando a gente compra, e a gente compra do mesmo fornecedor, a gente pode se confundir. Então, a gente tem que estar sempre certificado de que no rótulo observar, né, o rótulo para ver se realmente é aquele reagente que você precisa. E outra coisa, assim, antes de você fazer um experimento, é muito importante que você saiba quais são os perigos que podem oferecer, né, o reagente. Como é que você vai verificar isso? Vendo a ficha, que antigamente era chamada de FISCP, e hoje é a Ficha de Dados de Segurança, a FDS. Então, é importante você ter essa noção de quão é perigoso, né, quais são os perigos que esse reagente pode causar, né, ou principalmente como é que você o que é que você precisa para manipulá-lo. Então, você precisa de um EPI, você precisa de um EPC, né? Por exemplo, quando você vai trabalhar com reagentes voláteis, você precisa trabalhar numa capela de exaustão. Então, você vai ver nessa ficha qual é a característica daquele reagente e, por conta disso, você vai observar qual equipamento de proteção você deve utilizar, individual ou equipamento coletivo. Bom, em relação à manipulação, então é óbvio, né? Então você precisa saber muitas informações, principalmente além, né? Eu dei o exemplo dos voláteis, mas você pode ter alguns reagentes que você, ao abrir, ele reage com o oxigênio do ar, ou ele reage com água e provocando reações exotérmicas, combustão ou pode até causar uma explosão, né? Então é muito importante saber qual é o tipo de reagente, qual é o cuidado que você deve ter com ele, né? Aí um exemplo, por exemplo, que acontece muito de laboratórios preparo de solução diluída de ácido, né? Então você vai pegar o ácido numa capela, né? E você sempre vai adicionar o ácido sobre a água, né? E dependendo do ácido, pode causar uma grande liberação de calor, né? Uma reação forte exotérmica, né? Então por conta disso você vai usar um banho de gelo na sua capela. Então é importante que você tenha essa noção de qual o tipo de reagente você está trabalhando e aí você tem que ter muita atenção na manipulação desse reagente. Em relação ao armazenamento, muitas vezes a gente vai fazer o fracionamento de um reagente químico, né? Ou você vai fazer um preparo de uma solução. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é sempre acondicionar, né, o fracionamento desse reagente ou o preparo dessa solução em recipientes adequados, devidamente rotulados. O rótulo dessas soluções é muito importante, porque assim como o rótulo do reagente que a gente compra, que vem várias informações, o rótulo de uma solução tem que constar, no mínimo, o nome desse reagente, a concentração desse reagente, a data de preparo, o nome de quem manipulou, quem produziu essa solução, para que todas as pessoas do laboratório tenham acesso a essas informações. E o interessante é que o laboratório ele defina, né, um formato básico de etiqueta, né, uma etiqueta identificadora num formato básico. Você pode fazer ela no formato maior ou menor, dependendo dos frascos que você tem, mas que haja, então, uns espaços para colocar essas informações, né? O nome do reagente, concentração, data do preparo, nome do manipulador, no mínimo, esse tipo de informação. Então, assim, para encerrar, coisas importantes em relação aos reagentes no momento que você está fazendo o seu experimento, você percebeu que sentiu uma dor de cabeça, náuseas, algum mal-estar repentino, então você tem que parar na mesma hora, interromper o seu experimento e pedir ajuda, tá? Porque pode ser alguma reação que o reagente químico está causando em você. E aí, né, óbvio, então, o mais importante que eu tenho para falar nesse vídeo é que, ao manusear qualquer produto químico, sempre tenha um máximo de cuidado, tá? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Até a próxima!